Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Leslie Minelli. E no vídeo de hoje, gente, o tema é muito importante, tá? E como vocês já viram aí no título, vocês devem estar bugados, na verdade, o porquê desse tema, o que é isso de migalhas. Sim, vou explicar exatamente isso para vocês. Mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta, porque depois da vinheta eu vou explicar tudinho para vocês. Falando aqui rapidinho, só para vocês entenderem uma coisa. Antes de eu começar a explicar um pouquinho sobre esse tema, né? Não aceite migalhas. Vocês têm que ter em mente que existem dois extremos de migalhas, tá? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá? Então fiquem aí atentos às duas histórias que eu vou tratar em seguida, porque é baseado nessas histórias que nós vamos entender quais são esses dois extremos que eu disse para vocês em relação a migalhas. Bom, a primeira história está tratada em Mateus 15, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos um pouquinho da história, Jesus estava indo em direção a Sidom e no meio do caminho uma mulher cananeia foi conversar com ele e implorar para ele ajudar ela em relação à sua filha, que estava completamente endemoniada, tá? Ela usou até termos que os judeus usariam, né? Que realmente só judeus conheceriam, como Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, algo nesse sentido, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa história, vai estar em Mateus 15, tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês e na descrição. Bom, concluindo essa história, a princípio Jesus não atendeu ela e quando ela continuou insistindo, um de seus discípulos acabou pedindo ao mestre para expulsá-la de lá, porque ela estava incomodando a multidão. Jesus se dirigiu a ela, né, falando que ele não veio para os cananeus, né, para as pessoas que não serviam a ele, mas sim para o povo de Deus, né, para os israelitas, os judeus, enfim, como era determinado naquela época, tá bom? E ela continuou insistindo. E ela foi até a presença de Jesus, literalmente à frente de Jesus, se humilhou e implorou mais ainda em relação a sua filha, né? Em relação a ele salvar a sua filha. Ela sendo endemoniada, acho que por um bom tempo, né? Não fala a data exata na Bíblia. Enfim, quando a mulher foi até Jesus, né? E se humilhou na frente de Jesus, o mestre respondeu o seguinte: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando Jesus disse isso, para algumas pessoas hoje isso é uma papada, mas ela responde dessa forma. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, ao ouvir isso, percebeu que a fé dela era muito grande e respondeu o seguinte: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A segunda história envolve quando Satanás fez uma rebelião lá no céu. Como vocês sabem, né, ele era um anjo muito bonito, né? Um anjo querubim, ungido na verdade. E ele, por querer tanto o trono de Jesus, né? Por querer tanto ser chamado de filho de Deus, acabou fazendo uma rebelião lá no céu. E ele acabou convencendo alguns anjos, né? Tanto é que na Bíblia é chamado esses anjos de anjos caídos. Eu não posso falar especificamente onde está falando, né, essa história, essa parte da história em relação ao céu, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês algumas referências de onde pode estar referenciado essa história, tá? Algumas estão falando diretamente, outras estão falando por trás, por forma de metáforas, algumas coisas assim, tá bom? Bom, a Bíblia fala que
o Senhor criou algo poderoso, algo bonito, algo inteligente, e que ele acabou chamando isso tudo nessa pessoa de Lúcifer, que significa aquele que brilha. Sim, gente, Lúcifer significa aquele que brilha. Foi o nome que Deus deu para um dos seus anjos ungidos. E Lúcifer, ele era um anjo muito bom e tal, só que ele acabou se desviando e acabou querendo coisas que ele não podia ter. Em Isaías 14, retrata melhor essa decisão de Lúcifer, tá? Assim como Adão, os dois tinham uma escolha a tomar, uma decisão a tomar. Porém, ambos acabou decidindo o pecado, acabou decidindo algo errado. Mas voltando e enfatizando em Lúcifer, ele tinha que escolher ou decidir que Deus, e afirmar, né, que Deus realmente era o Deus Altíssimo, ou ele tinha que se fazer o seu próprio Deus, ele tinha que ser o seu próprio Deus, inferior ao nosso Deus, mas tinha que ser, ele tinha que determinar que ele mesmo era Deus. Dá para entender? Sim. Em Isaías 14, ele fala muito, eu serei. Isso enfatiza a decisão que ele tomou. Tanto é que nós sabemos tudo o que aconteceu até hoje. Afinal, por conta dessa rebelião toda que o pecado foi criado. Tudo de bom que Deus criou em Lúcifer, né? A beleza, a bondade, enfim. Tudo isso acabou se tornando um orgulho tão grande que ele acabou preferindo ser o seu próprio Deus. Esse orgulho acabou fazendo com que essa rebelião toda que nós conhecemos acontecesse, né? E muitos sabem que hoje, atualmente, Lúcifer, que é Satanás, continua tentando fazer essas rebeliões dentro da nossa sociedade, dentro do reino de Deus, vamos dizer assim. Hoje, Satanás usa terceiros para fazer algo ruim na sociedade, para não acreditarem em Deus, para desafiarem Deus. E sim, você pode estar sendo um desses terceiros utilizados por Satanás, mesmo sem perceber. Meio que para concluir, vocês perceberam de quais tipos de migalhas que eu estou falando? Sim, existem dois tipos de migalhas. A primeira história, que foi a da mulher cananeia, as migalhas que ela recebeu foi de Cristo. Isso faz toda a diferença, porque ela recebeu algo bom, mesmo sendo restos, vamos dizer assim, que Cristo deu a ela. Já em compensação a esses anjos caídos, Satanás ofereceu algo para eles que não se comparava ao que eles tinham no paraíso, ao que eles tinham do lado do Senhor. Por isso que eu falo que essas migalhas que esses anjos caídos receberam é por parte de Satanás, o que não convém para nenhum de nós que somos realmente servos do Senhor. Agora você que está me assistindo deve estar perguntando, como que eu vou saber quais são as migalhas que eu estou aceitando? Para concluir esse vídeo, que com certeza já deve estar muito grande, eu vou falar 3 coisas que eu vi em ambas as histórias para fazer essa diferença na cabeça de vocês, tá? A primeira delas é em relação à fé. Sim, quando você tem fé em Deus, mesmo que o que Ele te ofereça para você ou para a sociedade, ou até mesmo que Ele, né, te ofereça, seja migalhas, você tem fé que Ele pode fazer tudo por você. Mesmo que seja pouca coisa, isso para você já faz total diferença. Em compensação, quando você aceita as migalhas de Satanás, você não tem fé de que Deus é Deus, de que Deus pode transformar a sua vida. O segundo ponto é saber quem somos. Sim, quando você sabe quem você é em Deus, você percebe que você é um pecador e que só Deus pode te dar alegria, bonança e a paz que você precisa. E que só Ele tem poder para nos perdoar e nos redimir dos nossos pecados. Quem aceita as migalhas de Satanás é porque a soberba, a arrogância e o orgulho falam muito mais alto
do que simplesmente aceitar que só Deus pode te trazer paz e amor e que pode realmente resolver os seus problemas. E o terceiro e último ponto é em relação ao perdão. Quem aceita as migalhas de Deus é porque sabe que o perdão do Criador é o único verdadeiro e justo. Porque, afinal de contas, é o perdão do Pai. Já quem aceita as migalhas de Satanás é porque não tem um caminho verdadeiro para seguir. Não sabe nem aonde está direito. E realmente não tem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha, manda pra todo mundo. E claro, se inscreva nesse canal, ative as notificações para ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aqui nesse canal, tá bom? E me siga lá no Instagram, que eu vou estar lá falando com vocês, conversando com vocês, claro, tá bom? Comentem aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e principalmente quais são os próximos temas. Tá bom? Se gostaram, se não gostaram, enfim. O feedback de vocês é muito importante pra mim, tá bom? E é isso. Beijo, tchau!